Hoje, gente, nós estamos gravando o nosso primeiro programa Belezas de Piripiri e nós escolhemos um atrativo maravilhoso para vocês chamado Buriti dos Cavalos. Por que nós escolhemos Buriti dos Cavalos? Porque é um atrativo que poucos piripirienses e a região têm acesso. Então vem comigo que nós vamos mostrar tudo para vocês nesse programa, tá? Desde o percurso, o atrativo em si, que são as artes rupestres e a cachoeira que possui no local. Vem comigo! Gente, nós estamos aqui na entrada do Buriti dos Cavalos, tá? E quem vai acompanhar a gente nesse passeio com vocês é o Paulo. O Paulo, ele é morador da comunidade, vai ser o nosso guia local. Então vem com a gente que o Paulo vai mostrar tudo para vocês. Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso programa, tá? Nós fizemos um percurso da entrada até aqui o interior Buriti dos Cavalos de 4 quilômetros e eu vou apresentar para vocês a equipe que vai nos acompanhar. Nós temos aqui o Paulo, né, que eu já mostrei ele para vocês, que é um morador da localidade, que vai conduzir a gente na trilha. Nós temos aqui o secretário da Sejusce, Marci Francosta, o nosso superintendente também da Sejusce, Chaguinha, o nosso assessor técnico de turismo, Amado Edilson, e o superintendente da SEMAD, professor Dário. Então vem com a gente e nos acompanhe. Então, gente, nós já caminhamos alguns metros, né, até chegar aqui nesse primeiro atrativo do Buriti dos Cavalos, que é essa formação rochosa, como vocês estão vendo. A equipe, né, a maioria já subiu, tá? Vocês vão ver com a gente, vão analisar isso aqui, né, que é o Buriti dos Cavalos, e vocês podem estar vindo conhecer esse atrativo maravilhoso, porque nós temos um guia local, que é o Paulo, tá? Que ele também vai falar um pouquinho para vocês desse patrimônio histórico, cultural e turístico que existe aqui nessa localidade. Vem com a gente. Vamos supor aqui, mais franco, nós estamos em cima de uma duna de areia. Há 190 milhões de anos, o Vale Buriti dos Cavalos nos remetem a um leito de rio. Você pode ver aqui a parte mais alta e o rio vai descendo para lá. Vai secando o rio e vai revestindo, trazendo a correnteza, vai descendo com o resto de plantas e animais e vai revestindo essa duna de areia com o óxido de ferro, né? Fazendo essa proteção com o óxido de ferro, que é essa parte escura. Aqui é a parte escura. O óxido de ferro, ele pode apresentar de várias cores: vermelho, amarelo, preto, né? E aí, aqui, ó, nós temos o arenito, que é a areia. E aí ele simplesmente se desmancha com o tempo. Isso aqui vai sendo modificado, por isso que lá em certa cidade nós temos formações que lembra a tartaruga, os arcos, como o Arco do Triunfo, Mapa do Brasil, Dom Pedro I, que a erosão eólica e pluvial que vai modificando a rocha e vai dando essas semelhanças. A exemplo disso, nós temos o facão aqui, ó. Isso aqui nos remete a um facão, a imagem de um facão. Mas não tinha um facão aqui não é um facão, né? É só a erosão vai me dando a forma de um facão aqui. Estamos aqui em mais uma formação rochosa, né? Como vocês podem ver, essa ela é um pouquinho diferenciada porque ela tem toda essa estrutura, né? Tem muito mais quantidade de formações rochosas e eu vou chamar aqui para falar com vocês, né, para dar uma explanação um pouquinho para vocês, o professor Dário. Ele é superintendente da SEMAD, ele é biólogo, tá? E ele também é especialista em ecoturismo. Então, nada melhor do que ele para falar um pouquinho para vocês desse atrativo e desse local que nós estamos agora, que é o Buriti dos Cavalos. Professor Dário. Estamos aqui com a diretora Geiser, de turismo, tá certo? Uma pessoa que eu posso observar que junto com a Sejusce, não é isso? Exatamente.
e a SEMAD aqui. Estamos participando dessa visita em um dos sítios, dos 16 sítios catalogados pelo INFAM, né, com uma estrutura ecoturística muito privilegiada. Até porque aqui nós temos também muitas pinturas rupestres, nós temos também muitas formações rochosas, cachoeiras, né, um atrativo para quem gosta da natureza, né, para quem gosta de fazer ecoturismo. E também para quem vai estudar, principalmente a história cultural humana, que aqui a gente pode observar a presença muito grande, né? Nós temos aqui as pinturas rupestres que contam um pouco da história desses povos que viveram aqui no passado. Então, gente, nós tivemos aí, né, a palavrinha do professor Dário, né, como superintendente da SEMAD, especialista em ecoturismo também e biólogo. Vocês viram a fala dele, né, muito interessante, para que os piripirienses e a região tomem conhecimento desse atrativo que é o Buriti dos Cavalos. E nós vamos dar continuidade ao nosso passeio, tá? Que nós vamos agora no paredão dessas gravuras, né, dessas artes rupestres, e também vamos na cachoeira para que vocês vejam. Então venham com a gente. Então, nós saímos de lá daquela formação rochosa, né? Tivemos aquela palavrinha com o professor Dário, como vocês viram, e agora nós vamos falar aqui com o amado Edilson. O amado Edilson, que é o nosso assessor técnico de turismo lá da Sejusce, né? E também é historiador e vai falar um pouquinho aqui dessa formação rochosa e dessas artes rupestres, não é isso, Edilson? Estamos aqui no Buriti dos Cavalos, Andréia, em um dos paredões, né? Onde a gente pode observar a questão da arte rupestre. Muito plausível aqui e muito nítido, né, por sinal, apesar de todos os processos de interferência, né, de que por estar exposto à natureza, acontece esse tipo de interferência, seja do sol, chuva ou então de outros processos biológicos, no caso aqui o cupim. Mas a gente pode observar muito bem aqui a questão da coloração das pinturas, que ainda estão muito bem preservadas, apesar dos seus intempéries, né? E a gente pode observar a coloração. Eu tenho pinturas em coloração avermelhada, que a gente pode estar fazendo um tipo de interpretação, já que são símbolos que se perderam no tempo, eu não vou poder dizer o que são e nem a datação, né, de mais ou menos isso aqui. O homem pré-histórico passou por aqui e deixou esses vestígios. Avermelhado, que me remete a um pássaro, né, a um animal. E o amarelado, né, que aí nos remete a uma forma de uma simbologia já mais primitiva, que também nos remete à evolução do homem pré-histórico, que são pinturas sobrepostas, né, que nos remete aí a essa questão da evolução. O interessante do Buriti dos Cavalos, que nos transmite a outros sítios que temos em Piripiri, é a questão das pinturas zoomórficas. Pinturas zoomórficas, nesse paredão aqui, a gente já não observa, mas no outro que a gente vai visitar, a gente vai ver essas pinturas que nos remetem a figuras humanas, mas com o corpo, a cabeça de um peixe, de uma ave, que é aquilo muito representado naquela arte egípcia, né? Que você vê a representação dos deuses egípcios com o corpo humano, mas com a cabeça de animal. Então a gente tem muito isso na questão do Buriti dos Cavalos, e aqui nós chamamos de bruxinhos, né, o casal de bruxos, enfim. São mais de 10 sítios arqueológicos catalogados pelo INFAM. Em 95 e 97 o INFAM fez esse estudo aqui. Hoje nós temos o Buriti dos Cavalos como um berçário de pesquisas da Universidade Federal do Piauí. Na tese de doutorado do professor Luiz Carlos, eles nos diz isso, né, a questão do que eu já falei, da pintura sobreposta, da composição, que é o óxido de ferro misturado com água e um ligante. Esse ligante pode ser gordura vegetal, que o homem pré-histórico misturava tudo, né, o óxido de ferro, que é a própria rocha que ele fazia essa mistura. Então, o que hoje, né, essa visita ao Buriti dos Cavalos a gente pode levar daqui, e podemos voltar aqui mais vezes para preservar e assegurar isso aqui para gerações futuras. Enfim, é isso, né? E aí fica só o convite para você conhecer esse pedacinho do céu que fica em Piripiri, chamado Vale do Buriti dos Cavalos.
E para finalizar o nosso passeio maravilhoso de hoje, tá? Nós estamos aqui na Cachoeira da Jaqueira, tá? Mas vocês podem ver que ela é uma nascente de águas cristalinas, permanente, ou seja, não seca de forma alguma, tá? E quando chove, né, tem um fluxo maior de águas, né? Cai ali pela correnteza também, por aquelas pedras, tá? E é um paraíso, como vocês puderam ver, né? Se vocês puderem contemplar todo o percurso, né? Desde o percurso, as formações rochosas, as artes rupestres e para finalizar aqui nesse local maravilhoso, tá? Então, sintam-se convidados para conhecer Buriti dos Cavalos.